O socialismo parece simples, até o momento em que todo mundo quer a mesma banana. Porque é aí que a ideia começa a parecer justa. Todo mundo recebe, todo mundo participa, todo mundo parece ganhar. Mas é exatamente aqui que começa a pergunta que quase ninguém faz. Quem plantou as bananas? Quem cuidou delas? Quem decidiu quantas cada um vai levar? E quem controla isso tudo? Porque a ideia parece bonita, enquanto a conta ainda não chegou. E aqui vai a parte que quase ninguém admite. Dividir é fácil, quando ainda existe banana sobrando. O problema começa quando a produção desacelera. Porque aí ninguém quer discutir só igualdade. A discussão passa a ser outra. Quem vai trabalhar, se o resultado é sempre igual? Quem vai produzir mais, se produzir mais não muda nada? E se isso já abriu sua mente, comenta banana aqui embaixo. Porque a parte mais importante ainda nem começou. O socialismo não começa dando errado. Ele começa parecendo justo. Mas a pergunta real não é se ele parece justo. É se ele continua funcionando. Quando a banana começa a faltar, é aqui que a história começa a ficar mais séria. Porque o problema do socialismo não aparece no começo. No começo, tudo ainda parece funcionar. Ainda tem banana, ainda tem quem produza, ainda existe entusiasmo. Mas o que sustenta qualquer sistema não é só a divisão. É a produção. Porque antes de dividir, alguém precisa criar. E é exatamente aqui que o incentivo vira o centro da discussão. Se eu trabalho mais, mas recebo igual, qual é o estímulo para continuar produzindo mais? E quando esse estímulo enfraquece, a produção começa a cair. E quando a produção cai, a escassez aparece. E aqui a conversa muda completamente. Porque agora não basta mais falar em igualdade. Agora alguém precisa decidir quem fica com o quê. E quanto menor a banana, maior fica a necessidade de controle. Porque quando não existe abundância suficiente, a liberdade de escolha começa a encolher. Se isso está fazendo sentido, deixa o like agora. Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar por que escassez quase sempre puxa mais poder para o centro. E por que isso muda completamente o jogo. E é aqui que a banana deixa de ser só banana. Porque quando a escassez aparece, ela muda tudo. Muda o comportamento, muda as decisões. E muda principalmente quem passa a mandar. Porque quando não existe banana suficiente para todo mundo, alguém precisa decidir quem recebe primeiro, quem recebe menos, quem espera. E quem fica sem nada. E é exatamente nesse ponto que o centro ganha força. Porque quem controla a banana começa a controlar o comportamento, controla a escolha, controla o ritmo da vida. E aqui nasce um dos efeitos mais silenciosos do sistema. A liberdade não some de uma vez. Ela vai encolhendo aos poucos. Primeiro você perde opções. Depois perde a autonomia. E quando percebe, já está dependendo de quem distribui a banana. Se isso já está fazendo sentido, comenta a escassez aqui embaixo. Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar por que esse sistema precisa apertar ainda mais quando começa a falhar. E agora vem a parte que quase ninguém gosta de admitir. Quando um sistema desses começa a falhar, ele raramente responde com menos controle. Quase nunca a reação é abrir espaço, devolver autonomia ou reconhecer que a estrutura perdeu força. O movimento mais comum é o oposto. Ele responde com mais ordem, mais fiscalização, mais intervenção. E isso acontece por uma razão simples. Quando falta banana, o sistema não quer parecer errado. Ele quer parecer necessário. Esse detalhe muda tudo. Porque, no começo, o controle extra pode até parecer cuidado. Pode parecer organização. Pode parecer uma tentativa sincera de impedir o caos, garantir distribuição, proteger os mais frágeis e manter o funcionamento básico de pé. Muita gente olha para isso e pensa, faz sentido, alguém precisa colocar ordem. E é exatamente nesse ponto que nasce a confusão mais perigosa de todas, a confusão entre proteção e dependência. No início, parece apoio, depois, vira costume, depois, vira regra. E quando vira regra, a margem de escolha começa a encolher sem fazer barulho. Porque quando o centro decide tudo, discordar fica caro. Produzir fora da regra fica difícil. Escolher diferente fica arriscado. Aos poucos, o sistema não pede só adesão à ideia. Ele começa a pedir alinhamento total ao funcionamento dele. Já não basta aceitar a divisão. É preciso aceitar a forma como ela é imposta. Já não basta participar. É preciso obedecer ao ritmo, à lógica e aos limites definidos pelo centro. E é aí que a banana deixa de ser apenas banana. Ela vira acesso, vira permissão, vira dependência, vira poder.
Porque quem controla o recurso passa, pouco a pouco, a controlar o comportamento. Controla o que pode ser feito, quando pode ser feito, quem pode fazer e de que maneira isso será tolerado. E quanto menor fica a oferta, maior tende a ficar a pressão para justificar esse controle. Afinal, se o resultado não aparece, o sistema não costuma concluir que precisa perder poder. Ele conclui que precisa de mais poder para corrigir o que está falhando. É por isso que tantas experiências socialistas terminam apertando a liberdade não apesar da falha, mas por causa dela. Quando a produção cai, quando a escassez cresce e quando a promessa de abundância começa a desmoronar, o centro sente que precisa provar utilidade. E, para provar utilidade, intensifica a presença. Supervisiona-me. Interfere-me. Centralisa-me. O discurso continua sendo coletivo, mas o efeito prático é o estreitamento do indivíduo. Primeiro você perde flexibilidade, depois perde iniciativa, depois perde coragem de sair da linha. E quando percebe, já não está apenas vivendo em um sistema que distribui recursos. Está vivendo em um sistema que exige conformidade para continuar distribuindo. Vai pedindo mais do que banana, vai pedindo concordância, vai pedindo silêncio, vai pedindo submissão com aparência de virtude. E esse talvez seja o ponto mais duro de todos. Uma ideia pode soar bonita no papel e ainda assim se tornar desumana quando começa a falhar na prática. Porque a verdadeira medida de um sistema não está no discurso que ele faz quando tudo parece promissor. Está na forma como ele trata as pessoas quando os resultados começam a sumir. Se isso está mudando sua forma de enxergar essa ideia, se inscreve agora. Porque a pergunta decisiva não é só se a proposta parece boa. É se ela continua humana quando a escassez chega, quando o controle aumenta e quando o sistema, para sobreviver, começa a apertar justamente aquilo que dizia proteger. E talvez, essa seja a pergunta mais importante de todas. O verdadeiro problema do socialismo está na intenção? Ou está naquilo que acontece quando a intenção encontra a realidade, a escassez, a natureza humana e os incentivos do mundo concreto? Porque, no começo, a ideia parece humana. Parece moral. Parece até nobre. A proposta de reduzir desigualdade, aliviar sofrimento e impedir que poucos concentrem tudo enquanto muitos ficam sem nada tem um apelo emocional poderoso. E é justamente por isso que tanta gente se aproxima dessa ideia olhando primeiro para a promessa. Mas o ponto mais importante não está na promessa. Está no funcionamento. Porque um sistema não é testado quando tudo parece bonito no discurso. Ele é testado quando precisa lidar com pessoas reais, escolhas reais, limites reais e recursos limitados. E é nesse momento que a lógica muda. O sistema muda quando os incentivos mudam. E isso acontece porque pessoas respondem a incentivo. Respondem à recompensa, respondem ao reconhecimento, respondem à possibilidade de escolher, respondem ao fato de que seu esforço pode gerar consequência diferente. Quando essa lógica é enfraquecida, o sistema começa a travar. Não de uma vez, não sempre com barulho, mas progressivamente. Primeiro na produção. Porque produzir exige esforço, risco, disciplina, criatividade e persistência. E quando a diferença entre fazer mais e fazer menos começa a desaparecer, o estímulo enfraquece. O indivíduo passa a perceber que aumentar o esforço já não muda tanto o resultado. E quando isso acontece em escala, a produção perde força. Depois na inovação. Porque inovar exige liberdade para testar, errar, tentar diferente e buscar vantagem através de solução melhor. Mas, quando o centro passa a ditar demais como tudo deve funcionar, a criatividade perde espaço. O sistema fica mais rígido, mais repetitivo, mais burocrático. Ele até consegue continuar existindo por um tempo, mas já não consegue se renovar com a mesma vitalidade. Depois na liberdade. Porque quando produção cai e inovação enfraquece, o centro precisa compensar a falha de algum jeito. E quase sempre compensa com mais coordenação, mais interferência, mais decisão concentrada. Aos poucos, a margem individual vai diminuindo. Menos escolha. Menos autonomia. Menos espaço para agir fora da lógica oficial. E por fim, isso chega na própria dignidade das pessoas. Porque depender completamente do centro muda a relação das pessoas com o próprio esforço. O trabalho deixa de ser apenas construção e passa a ser submissão ao sistema que decide acesso, ritmo e destino. A pessoa começa a viver menos como agente da própria vida e mais como receptora de permissão. E isso é profundo, porque não mexe só com economia. Mexe com autoestima, responsabilidade, iniciativa e senso de valor pessoal. E aqui está a grande ironia. O sistema que prometia igualdade acaba criando concentração de poder. O sistema que prometia liberdade do sofrimento acaba precisando controlar mais para continuar funcionando. O sistema que prometia proteger todos acaba deixando todos dependentes dele.
E talvez por isso tantas experiências terminem de forma parecida. Não porque todas começaram más, cruéis ou mentirosas. Muitas começaram movidas por indignação real, por desejo sincero de justiça, por revolta contra abusos concretos. Mas boas intenções não anulam a força dos incentivos, da escassez e do poder concentrado. Porque incentivo, escassez e poder continuam funcionando do mesmo jeito, mesmo quando a teoria tenta ignorá-los. Se esse vídeo abriu sua mente, comenta liberdade. Porque eu quero saber quem realmente entendeu o jogo por trás da banana. E se você quer continuar entendendo economia, poder e liberdade desse jeito, se inscreve agora. Porque no fim, a pergunta nunca foi só sobre dividir banana. Foi sobre quem controla o bananal.